o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja, aí está falando sobre o fruto do Espírito. Nós vamos estar estudando hoje sobre a última virtude do fruto do Espírito, que é domínio próprio, temperança. Mas a gente vai dar uma pincelada rápida sobre o fruto. Fruto do Espírito a gente divide em 3 categorias, para vocês mentalizarem e não esquecer, porque as pessoas, qual é o fruto do Espírito? Temperança, bondade, amor, tem uma sequência, e sequência tudo na Bíblia tem um propósito, e ela é bem definida, a sequência na Bíblia. As 3 primeiras virtudes falam da relação nossa com Deus: amor, alegria e paz, o gozo. As 3 virtudes seguintes são virtudes relacionais ou sociais, que nós temos que desenvolver entre os irmãos: bondade, benignidade e longanimidade. E as 3 virtudes seguintes são desenvolvidas por cada um cristão. Cristão que não tem fé, mansidão e temperança ou domínio próprio, ele está desequilibrado. Então, a sequência na Bíblia, ela é muito importante para você observar. As 3 relacionadas a Deus: amor, alegria e paz. A gente sabe o seguinte: o amor de Deus, o amor ágape, ele só vem a nós através do Espírito. Logo, ninguém fora do crente nascido de novo pode ter o amor de Deus. Romanos 5:5 diz que ele é dado pelo Espírito derramado em nosso coração. Então este amor, ele é divino. E a Bíblia relata 3 qualidades de amor tem lá na Bíblia, sendo a prevalência sobre o amor ágape. Tem o amor eros, amor strong e amor filéu. Amor carnal, amor filial, strong é familiar, pai para filho, e o filéu é o amor de amizade. E tem o amor de Deus, esse só no Espírito. Por isso que é fruto do Espírito, é dado pelo Espírito. O gozo, a alegria, também é proporcionado pelo Senhor. Se você tem uma vida de comunhão, se você tem uma vida de relação com o Senhor, circunstância não tira a alegria do coração. Tá? Salmo 11, verso 16 diz que nele há abundância de alegria. Então o Senhor, ele abastece o seu coração, mesmo no leito, com a alegria do Senhor. Isso vem do Senhor. O gozo é uma virtude, né? Paulo diz: o reino dos céus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e gozo no Espírito Santo. Então eu tenho que ter, isso tem que ser natural, irmãos. Quando você não tem isso, você levanta azedo. Se joga da ponte. Se joga da ponte. Você tem que ver que tem alguma coisa normal, porque a fonte nossa é o Senhor. Nele há gozo, nele há alegria. Se você não tem, você tem que dar um passo atrás e falar: o que está acontecendo comigo? Tem crente que não se avalia. Tá? Isso é fundamental, você se avaliar. Quem eu sou? Saber quem é você. O cara não vai se decepcionar, não, pastor? Hein? Quando o cara se avaliar, quem não. ele é. Não. É só chegar na Quem ele é ei, diante de Deus, né? na frente do espelho. veja bem, como você vai melhorar a sua vida se você não sabe quem você é? Tem pessoas, o grande problema que eu falo sempre de crente velho, criado na igreja, é esse ranço. Esse rapaz aqui, né, por exemplo, bonitão, cabelo branco. Veja, ele acha que ele é o tudo, porque nunca parou para se avaliar. Para analisar.
Isso eu falo muito no discipulado, capítulo 13, versículo 5 de 2 Coríntios. O crente fala: examinai-vos a vós mesmo, se é que permaneceis na fé. Se você não examinar a você toca a vida no automático e não sabe que está longe do Senhor. Então, essas 3 virtudes dadas pelo Espírito. A outra é relacional: ser longânimo com os irmãos, ter bondoso com os irmãos, ser benigno com os irmãos. Tá? Muitas vezes nós somos intolerantes com as pessoas. Você não tem longanimidade. Se Deus fosse assim conosco, aonde nós estaríamos? Já estaria muito tempo fulminado, se Deus não fosse longânimo. E a gente muitas vezes não é com as pessoas. Não faz o que quer. É muito fácil você ser longânimo com as pessoas que não estão toda hora perto de você. Mas às vezes você é mais impaciente com os que estão como marido, mulher, filho, as outras pessoas da família. Às vezes a sua longanimidade, isso eu não estou falando pelos outros não, estou falando por mim. Mas a sua longanimidade é pouca. É curta. Então essas coisas têm que ser avaliadas. Então essas são as relações sociais. Por que há conflito na igreja, que é o corpo de Cristo, que não era para ter? Uma pessoa bicuda com outra, porque ninguém tolera o outro. Então logo, quando é assim, você não tem o fruto do Espírito. Você pode ter algumas virtudes do fruto, mas você não tem o fruto. O fruto é algo completo. Por isso que a Bíblia diz, ela é muito enfática: o fruto do Espírito é. Ela não está dizendo que são frutos, ela está dizendo o fruto do Espírito é. Você pode desenvolver algumas virtudes, mas você não tem o fruto. O fruto, quando você tem as 9 virtudes completas, aí você tem o fruto. Laranja inteira. Quando você pega a metade só. 9 bombas, né? 9 bombas, se não tiver. Tá? E tem um texto, se não me engano, é Mateus 7:20. O reconhecimento da pessoa diante de Deus é pelo fruto. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, é o fruto que dá a identificação do crente. Não é dom. Não é aquilo que você faz. Não é aquilo que você diz. É aquilo que você vive. O fruto é a presença, é o caráter de Cristo implantado em nós. 7:20. Aqui está um pedacinho que diz assim: o fruto do Espírito não é produzido na vida de alguém que vive de qualquer maneira. O cristão precisa dedicar-se à oração, ao estudo da palavra de Deus e passar por várias provas para alcançar o seu crescimento espiritual. Leitura. Qual é a grande dificuldade hoje dos crentes? Ler Bíblia. O diabo não quer e o crente é preguiçoso. A carne não quer. A carne não deseja ler a Bíblia. É a maior dificuldade, irmãos, e colocar uma obrigação para cada crente ler 3 capítulos da Bíblia por dia. É a maior dificuldade que você tem na igreja. E muitas vezes obreiro. Outra coisa, passar tempo em oração. Pior ainda. A oração estabelecida por Jesus como mínimo está lá no Getsemane. O que Jesus disse aos discípulos? Nenhuma hora. Podeis perseverar comigo. Tem crente que não dobra o joelho nada por dia. Como que vai ter fruto? Está entendendo? Você tem que seguir regras. E outra coisa são as lutas. As lutas que vêm sobre nós. Cada dia que você passa por uma, você se fortalece no Senhor. Ela te dá resistência, provação. E aí vem as 3, que é desenvolvimento pessoal: fé, mansidão e temperança. Como você não lê a Bíblia, você não vai ter fé.
Uma é consequência da outra. Romanos 10 e 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você lê, mais você desenvolve a fé. E se você não desenvolve a fé, você não agrada a Deus. Sem fé você vai agradar a Deus. É uma sequência. Tem gente que se engana na vida cristã. Estão levando aí. Mas a Bíblia é clara. Você tem que ler para acrescentar a fé. E se você não tiver fé, você não agrada ao Senhor. Tem um versículo 10:38 de Hebreus diz: o justo viverá da fé. Se ele recuar, Deus não tem prazer. Não tem prazer nele. Fala assim, a minha alma não tem prazer nele. Então você tem que começar a aprofundar. Começar a aprofundar e conhecer a palavra. Senão você se engana. Do lado do meu irmão, sossego, para lá. É Júlia, né? Mansidão. O que é mansidão? Eu. Tem que profetizar, né? Isso aí tem que. Rapaz, manso é uma qualidade que poucos têm, pastor. E graças a Deus tem me dado. Tem que profetizar, profetizo mesmo. Porque a mansidão vem do Pai. É uma necessidade, meus irmãos. Amém, meu pastor? O pastor ficou até quieto. Ele vai falar o quê? Cortou o raciocínio. Gente, mas eu sei que eu tenho. Mas talvez ele não tenha alcançado aonde ele quer chegar. Mas já Exatamente. começou Olha que desde inteligência. a caminhar. Por isso que eu vou com a pastora Lia. Obrigado, Lia. Valeu. Obrigado, Lia. Calou a boca do pastor Lia. Agora não vai falar pra mim. Eu estou em obra. Você está falando de mim, garoto? Eu estou em obra, pastor. Pastor, hoje de manhã, né, assim, eu arrumei a mesa, levantei, arrumei Miguel, eu falei assim, Célio, tira a mesa, né? Me ajuda. Aí ninguém tirou a mesa. Aí eu comecei a falar assim um pouquinho alto, falei, poxa, que cara, ninguém me ajuda, é tudo em cima de mim. Aí o Miguel veio e falou assim, tô bastante triste, mãe. Falei, por quê? Porque você tá brava hoje. Volta de vacilão. Olha, uma criança de 2 E anos. toma no chicote. Meu Deus, E esses crentes mais velhos da tua casa não se tocou não pra ir lá arrumar? Ó, Deus puxou a A orelha Letícia dela ficou também, caladinha. um pouquinho, filho. Hoje eu não ajudei, né? Hoje. E a. Coisa. Veja bem. 2 aninhos, hein? Mansidão é você abrir mão de direitos, de regalias para outra pessoa, para você não entrar em confusão. Ih, rapaz. A pessoa te ofende, você ainda tem que ir lá pedir perdão à pessoa. Mas perdão cura é a gente que vai pedir perdão. Mas é mesmo. Quem tá pra lá, tá sentindo lá, quem tá sentindo lá. Tá acontecendo no meu coração. Então a mansidão é você tem direito, mas em favor do outro você abre. E a gente hoje, nós temos uma sociedade que quer impor em nós um outro ritmo. Você tem direito, é você. A filosofia do momento é o homem em destaque, não o outro. Então nós estamos dentro de uma sociedade egoísta, que só vê o bem pessoal, não vê o outro. Exemplo de mansidão, sempre eu cito Abraão com Ló. Tá? Quando ele abriu mão do direito que ele tinha, falou, escolhe. Se você for para um lado, eu vou por outro. Mas não haja contenda entre nós, porque nós somos irmãos. E muitas vezes a gente cria caso, briga por coisa tão pequena. Começa em casa. O cara deixou esse negócio aqui que era para deixar ali, aí já começa a briga. Tá entendendo? Ao invés de você pegar daqui e colocar aqui, você cria um caso. Repetir essa aula semana Não, que vem. mas pastor, mãe com filho
Você não pode também sair arrumando tudo pro filho, porque senão você não ensina. Filho Você tem não, que você tem que ensinar. ensinar, é outra Você tem coisa. que ensinar Mas também. mulher com Igual ela marido... ali, ela tava certa. Ela, que os ensinar. filhos Ela tá tinham que gravando ajudar isso, não, ela. Tem que ensinar. Grava essa aula aí para mostrar lá para um evangelista que eu estou fazendo. Tá? Tem que Então, ensinar. então essa coisa... Veja, Brincadeira. não grava nada não. Você vai na do Eli. Mas amor, olha só. E se o filho, ele é grande, ele já é velho, ele precisava entender que aquilo tinha que ser daquele Ensina. jeito. Eu não tenho mais que ensinar. Tem. Você vai ter Eu que vou falar. largar pra lá. Não. Hein? Ah, vai bater no Veja pé, bem. entrar. Quando você começa a tritar com essas coisas, o que você vai perder? Rapaz, Tem que Começa ensinar. aí. isso é... Vai perder a paz. Ah, usa o martelo, filho. Vê se o martelo deixa o prego pra você entrar lá no lugar. Ah, já acostumei pegar as meias e ser um cantinho, Tá na Bíblia, papel não, filha. enfiadinho. Que é isso? Você fala, não tem jeito. Tem que largar pra lá, às vezes. Hein? Ó, eu tô falando isso, gente, Os porque eu negócios da vim farda hoje dele no fica carro pensando isso. Isso acontece em todas as famílias. Então, Não é certo. a gente tem que se revestir. Veja, tem um versículo muito importante, Colossenses 3:12. Eu quero só o início dele. Não pode ser o início dele, não pode ser todo. Colossenses 3, revestivos, pois como eleitos de Deus, ali fala. Santos e amados. Então, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Primeira coisa que ele diz, revestivos como eleitos de Deus. Se você for eleito, você tem que revestir de Deus, porque todas essas virtudes, só Deus que dá. De compaixão, entendeu? E quem é eleito? Geração, nós Somos gerações eleitas. Eleito sacerdócio real, nação santa. Só que a gente pega isto. Efésios. Não, 1 Pedro 2:9. Só para ver se está ligado. Ó, só que a gente pega isso, eu sou geração eleita, mas você não quer viver como eleito. Eleito depende de Deus. A fonte da nossa força é Deus. Então tá. Então vamos lá. Eleito de Deus. Eu sou eleita. Eu tenho uma parte a fazer na minha vida espiritual, na minha vida material. É como ela está falando. Ninguém ajuda. Se os eleitos que estão ao lado dela fizer cada qual a sua parte, ela não vai ter que gritar. Ela não vai ter que. Então, só ela que é eleita. Aí virou a escrava da casa. Não. Cada eleito tem sua Veja, parte. eu Física e vejo o espiritual. seguinte. O ensinamento, tá? Não é questão de briga. Não. Você conversa com a pessoa e ensina, olha, Carlos, você Isso. tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Tá? Mas via de regra, a gente não sabe ensinar, a gente grita. É, verdade. Não, mas peraí. Você sai do sério logo. Antes de gritar, o senhor já falou. Pode Vamos gritar. botar um exemplo. Aqui na igreja, o senhor tem, eu não conheço, mas o senhor tem diversas pessoas para te ajudar. Então vamos dizer, Eli, sua parte é chegar às 7 horas, abrir a porta, botar as cadeiras no lugar. Aí o senhor chega aqui, o Eli não chegou, as cadeiras estão fora do lugar, tá tudo. Aí o senhor chega para Eli, olha, a sua parte é chegar às 7 horas, botar as cadeiras no lugar, abrir a porta. Na terceira vez, eu bom, mas eu já falei com você. Não é assim? Então, se ele não cumpre a parte dele de eleito, o senhor vai Mas o descobrir cara a pessoa pode ter uma deficiência automaticamente. auditiva, mencionada, como eu tenho, por exemplo. Então, Ó, mas veja bem, no momento que eu estou revestido de Deus, Eu tenho paciência. Deus Lá em casa, meu Deus do céu, Não, tá eu ficando troco, velho. eu troco de Eu função. tô ficando Ele velho, não vai tá fazer fazendo. mais nada. Tá? Eu Já mostro tem pra. outra. Não, interessante que lá em casa só tem eu e minha esposa agora, meu filho já casou. Eu mostro pra ela na Bíblia. E quando ela tá nervosa, minha filha, olha o que tá escrito aqui, ó. Você lê e eu pra ti, pô, amada. Fica calma. Aí a gente dá um abraço, um beijinho, fica tranquilo. Mas é nervosa demais. Quer gritar, não grita, mulher. Quem fala grosso aqui sou eu. Vai pra cozinha. Tô indo. mas são essas coisas. Ele é. Agora vamos entrar no que nós Brabo, estamos assim, estudando. A mãe dela, raça ruim.
A Bíblia diz que o domínio próprio é como se amarrasse todas as virtudes. Veja, o domínio próprio me leva a me controlar na terceira ou quarta vez que ele não fez a mesma coisa. Senão eu... Entendeu? É o domínio que me amarra. Senão eu vou gritar. Explode na hora. A paciência. Isso aí. A paz. É que você tem um controle. Domínio é controle de si. Dominar a nós mesmos. O filósofo dizia: domina-te a ti mesmo. Eu tenho que me dominar. Mesmo que a coisa esteja contra mim, eu tenho que me dominar. Aí um fala, outro quer falar mais alto um pouquinho. Aí daqui a pouco você está virando o inferno. Veja, a Bíblia fala que quem não se domina é uma cidade desguarnecida, é uma cidade sem muro. Está lá em Provérbios 25 e 28. É bom que vocês anotem essas coisas. Eu preciso, o termo no grego é ekrateia, a temperança, o domínio próprio. É aquele que se domina, aquele que tem controle da situação. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Que não se domina, que não... 25, 25, 25. E tem um outro, 16, 32. De Provérbios também. Não adianta conquistar uma cidade se você não se domina. Então, 16, 32. Então, essas coisas, como ele é um fruto gerado pelo Espírito, eu tenho que viver na dependência do Espírito. O grande problema de nós cristãos, que não vivemos debaixo do Espírito. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, isto, andai em Espírito, e jamais, está dizendo, nunca você vai submeter às paixões carnais. Controlados pelo Espírito. Viver no Espírito, nós fomos chamados das trevas para a luz, nós fomos chamados da morte para a vida, nós fomos chamados da prisão de Satanás para viver da dependência do Espírito. Só que nós não queremos, porque dependência do Espírito requer vida e oração. É aí que mora o perigo. E a gente experimenta e sabe que vivendo assim a gente tem a paz de Cristo no coração, e quando a gente age de outra maneira a gente perde a paz. Então é uma batalha. É luta contra você mesmo, é matar o eu diariamente. Vê a sua vida, analisa. Por isso que eu estou falando, as pessoas deveriam se analisar diariamente. Deixa de orar 2, 3 dias, vai ver se você tolera o irmão lá dentro de casa, o marido ou o filho. Você começa logo a sair da estribeira. Qualquer coisa está te irritando, você está gritando. Agora você vai para a oração, vai para a vida de consagração, vai ver se você não resiste mais. A força não é nossa, irmãos. É desse jeito mesmo. A força não é nossa. Sai um pouquinho do pé da cruz, vai ver se você não vai chutar o balde. E é por isso que as pessoas andam chutando, porque oração, carne não gosta. Manda preparar um churrasco e vai estar todo mundo sapateando. Vai para um filme, você vai com antecedência, mas vem para orar, ninguém vem. Enche a igreja. Qual é outra coisa? Oração, você chama. Quanto mais Não a gente vem. ora, mais a gente vai se aprofundando. Mais você abaixa diante de Deus, mais Deus domina. Se não tiver oração, não adianta. Mas Deus te dá Investimento. Frequentar a igreja é uma falsa ilusão. Você está pensando que está subindo, muitas vezes você está descendo. Caminho para o céu é de resignação, é de negação. É você fazer aquilo que sua carne não quer. A Bíblia diz que na nossa carne não existe bem nenhum. Nós nunca, a nossa carne nunca será convertida. Nunca. Você tem que entender isso. Aqui nunca vai se render aos pés do Senhor. O desejo é espiritual. Por isso que Gálatas 6,17 fala do conflito. Carne e espírito se brigam,
São opostos entre si. São opostos. Então tem um conflito constante. Porque ambos... O que termina aí? Como é? Não quereis... Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Do vosso querer. O espírito quer uma coisa, mas a carne quer outra. Aí eu entro em choque. Isso é... Provérbios 16, 2 fala assim, ó, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Avalia o espírito. Então, nós temos que depender de Deus para viver uma vida no espírito. A Bíblia diz que na nossa carne não existe bem nenhum. Na nossa carne há uma lei. A lei do pecado e morte. Isso está na carne. Então, se você deixa de ficar aos pés da cruz, essa lei sai. E aí já vem. E a única lei que sobrepõe a lei do pecado é a lei do Espírito de vida. Está em Romanos 8:2. A lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Se eu não conhecer a palavra, eu vou viver como um frequentador, mas não vou ter domínio da minha natureza, porque esta carcaça não quer fazer o que a Bíblia manda. Jesus disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na realidade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Tá lá, você tem que saber disso. Então a minha natureza, ela tem que ser absorvida pelo Espírito, para que o Espírito possa gerar em mim o fruto. Mas o domínio é em que, irmãos? Em tudo. Paulo, ele tinha, vamos ler 1 Coríntios 9:25. 26:41. Todo aquele que muda de tudo e tudo se abstém, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Agora leia o 27. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então ele está dizendo de um esforço que o atleta tem para a conquista de uma medalha, ele se abstém de tudo. E o crente, que nós temos uma promessa da vida eterna em Cristo Jesus, por que queremos viver de qualquer maneira? A promessa de Deus, eu vou morar no céu, um lugar de delícia, um lugar que aqui na terra você não acha. Qual o esforço que você faz para ir para lá? Nenhum, muitas vezes. Você dá vazão ao seu instinto. Paulo está dizendo, eu trago, o meu corpo é um cavalo indomável, eu trago na rédea curta, tá? Eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão. Então ele trazia com muita seriedade. Uma pessoa que brada, seja pois o meu imitador, como eu sou de Cristo. Ele vivia assim. E nós? Está entendendo? Paulo é modelo de um cristão. Ele fala, olha para mim e veja o que eu estou fazendo. Mas ele não se considerava perfeito, mas ele estava sempre na busca do aperfeiçoamento. Vê isso lá em Filipenses capítulo 3, versículos 12 e 13. Ele diz, não que eu seja perfeito. Nós achamos que somos supra-sumo. Está entendendo? 3 e Acho que 12 e 13. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Isso aí. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, Então, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Veja. Isso aqui ele fala do perdão também. Fala de uma vida, uma pessoa que se posiciona. Olha para mim. Veja o 17. Irmãos, sejam imitadores meus. Observai os que andam segundo o modelo que tem visto em nós. Ele está se colocando na vitrine. Olha para mim. E ele está dizendo, eu não sou ainda, mas estou buscando.
Os crentes antigos, assembleianos principalmente, eles acham que é o tempo de casa e já estão no pedestal. E não é. Vocês estão entendendo a dificuldade nossa? A nossa mente precisa ser aberta para a palavra de Deus. Senão eu vou criar um ranço. Eu já sou perfeito. E você sabe que você está longe disso. É difícil tirar isso. A velha de casa. Eu peguei antes disso, antes do FGTS, né? E você tinha estabilidade depois de 10 anos, ninguém podia te mandar embora. Vocês são da geração pós, eu sou da geração antes. Você pegou também, ninguém podia mandar embora. 10 anos era garantido. Aí os caras no trabalho, meu Deus, eu trabalhava com os caras assim, eles apontavam: comer o filé tem que roer o osso. E aí não trabalhava mais. Era uma coisa. Você não pegou isso não, né? Roeu o osso, agora tem que comer o filé, né? Ele já trabalhou, agora é só. Meu Deus, então a gente pegava. E muitas vezes nós crentes somos assim. Quando você olha para a vida de Paulo, uma pessoa que abriu mão de tudo que tinha de bom, ele diz: tudo isso para mim não vale nada, é esterco, porque eu achei algo infinitamente melhor, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. E nós muitas vezes, com pouca coisa, se achamos, né? Os tais. Nós precisamos abaixar mais. E a palavra do Senhor diz que é para não fazer nada com contenda, né? Para considerar o próximo como superior a si mesmo. Às vezes, porque... Aonde está isso? Hã? Onde está isso? Na Bíblia. Aqui mesmo. Na Bíblia, no Novo Testamento. Filipenses 2 e 3. Está aí pertinho. Então, aí nós vamos tendo um cargo, achando que porque nós estamos naquele cargo, nós podemos pisar no nosso nome. Isso aí. Né? E não é assim. Nós precisamos ajudar aquele que está fraco a se levantar. Outra coisa, 1 Coríntios 7, 9. Gente, o mais triste disso é Jesus voltar e a pessoa ficar aí. Ficar aí. Cargo não vai levar nenhum do céu. Caso, porém, não se dominem, que se casem. Porque é melhor casar que viver abrasado. Não. É isso aí. Isso aí fala domínio sobre situação sexual. Tá? A Bíblia mostra tudo. Tá? Tem pessoas que não têm controle. Ele está dizendo: se domine. A palavra aí é ekrateia, a mesma de domínio próprio. Tá? Ele está dizendo: para você não cometer um pecado, case. 7, 9 de 1 Coríntios. Nesse versículo, Paulo regulamenta a situação dos casados, aqueles que têm maridos crentes ou mulher não crente ou vice-versa. E ardendo desejo, não é isso? É Gênesis 39 também. É o caso de José. Tá? O caso de José. José foi um homem, por isso que ele é tipo de Cristo. Ele se conteve. Uma oportunidade onde, se é no nosso tempo, a gente vai gritar: choveu na minha horta. E ele diz: como eu pecaria contra o meu Deus. Agora, interessante que ele não pensou nem no marido, ele pensou no Deus dele. Tá? Então, eu faço para minha neguinha, meu pai teu pai, não contigo não. É um controle. Pacote, então, estas coisas aqui são demais. É o pai mesmo. Agora vamos entrar num negócio, irmãos, que não é fácil. Salmo 34 e 13. Não é fácil. Até agora não fácil. Agora que entrou no difícil. Eu já estava apertado, agora vai. É uma coisa. Guarda a tua língua do mal. Os teus lábios te falarão engano. Te falarem engano. Guarde a tua língua. Não é a tua, não? É a tua, menina. Tá escrito aí, né, pastor? Refreia a língua. 34, 13. Veja. Do mal, e os teus lábios falarem. Leia também Tiago 3 e 2.
Interessante que é a tua mesmo, hein? Não é minha, é a tua. Bacana a Bíblia, né, cara? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Veja, se você, ele está dizendo, se você for capaz de dominar a sua língua, você será capaz de dominar todo o corpo. Por quê? É mais fácil você dominar aqui do que a língua. Leia 3 e 8 de Tiago. Língua peçonhenta. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. A língua, nenhum homem é capaz de domar. Quanta confusão a língua promove. Vai sair uma fonte de água amarga, outra uma fonte de água doce. Quando você não fala, você domina. Quando você fala, acabou. Vem cá, e o domínio próprio, onde está? Muitas coisas, olha, muitas coisas. Jesus disse, o homem fala aquilo que o coração está cheio. Só tem um jeito, irmãos: restaurar a alma, mudar o coração. Não adianta. Você conhece a pessoa pelo que ele fala. Tá? Você se afasta das pessoas porque aquilo que ele fala, porque está no coração. Se eu falo muitas vezes sem sentir e sem pensar, sem medir consequência, é porque o meu coração está cheio. Você tem até vontade de falar, mas né? Não falar não. Segurar. Veja, a coisa se torna normal a hora que você vai para a alma. Se deu vontade de falar, já pecou. Se você mudar a alma, eu já falei nas quintas-feiras várias vezes sobre a restauração da alma. Estou querendo falar outra vez. Porque se você não mudar o depósito, você não vai falar legal. Vai ter que falar domingo, porque o Salomão não veio quinta, pai. Aí, domingo ele está aí. Aí ele ouve. Leia para você. Deus certo, Salomão. Estou tentando te ajudar, Salomão. Aí, me deu mal, ó. Vai lá, Mateus 7. Salomão, estou tentando te ajudar, né? Abre aí, Mateus 7. Não julgueis que não sejam julgados. Ó, se você olhar isto, Eli, está nas obras da carne. E a Bíblia diz, quem tais coisas praticam não herdam. Então tem que levar a sério. Guarda tua língua. 4:1. Não, 7. Viu, Eli? Tá? Então, Eli, são coisas. A Bíblia não é objeto de brincadeira. A Bíblia é a verdade de Deus. Eu tenho que levar a sério. Muita gente brincando com as coisas sérias da Bíblia. Depois não vai para o céu e já é tarde. Tem muita gente Brincando, porque isso aqui é sério. Hein? Às vezes eu fico assim, meu Deus. Se tiver a oportunidade de chegar lá, e se o toque da trombeta não sair, o cara a senha dele for chamada, tá? Quem tiver a oportunidade de participar do toque da trombeta, ele vai pelo esforço. E quem não tem, a senha dele é chamada, tá um sal, nunca mais. Pastor, aqui que você falou que não deve julgar para não ser julgados, mas aqui no 5 fala, hipócrita, tira a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Porque assim, igual os pastores, eles disciplinam as ovelhas por causa que elas pecaram. Então assim, eu considero isso uma forma de julgamento. Mas é o 5, tira a primeira trave do teu olho para você pegar a segunda palavra. Como que você disse? Porque igual, às vezes, por exemplo, tira o pecado sexual, se eu falar para confessar para o Senhor, provavelmente você vai me disciplinar. Aí eu acho que cabe esse 5, porque você me julga segundo a palavra. Porque, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não, veja bem, antigamente os pastores, eu passei por essa fase. Se viesse um obreiro, falava, fulano de tal fez isso, já excluiu o cara, sem ouvir. O pastor não ouvia e ia disciplinar, excluía. Nessa época também. Tá? Hoje não.
Se você conversa com a pessoa fala que fez, quem falou, quem confessou foi ela. Eu estou em cima de uma afirmação pessoal. A gente não vem por indicação. A Letícia fala de você, então eu vou dar crédito a ela sem te ouvir. Tá errado. Se eu te ouço e você fala, não, pastor, eu fiz isso aqui. Então, a disciplina é uma atitude de restauração, tá? Para disciplinar todas as pessoas que eu vejo na igreja que passa pano quente, é pior para a pessoa. Mas Paulo fala isso em Coríntios, né, sobre a pessoa lá que estava pecando, né? Fala para corrigir, para ver se essa pessoa vai ser salva. Isso aí, capítulo 5, 1 Coríntios. Mas ali eu acho que o entendimento que ela quis dizer é que o pastor estaria julgando a ovelha, não é? Não, se eu estou falando, não estou julgando. Julgando é o seguinte. Ela confessou. Ela confessou. Foi eu falando mas o entendimento dela. Não é julgamento. Julgamento é quando eu falo, Márcia está fazendo isso e eu não tenho a verdade, tá? E muitas vezes, que ele está dizendo, quando eu estou apontando o seu erro, eu devo ter erros maiores. Então, por isso que eu estou falando, porque o entendimento dela seus olhos depois. Isso aí, porque eu tô dizendo, isso aí chama-se maledicência. Tem que ser a segunda palavra. Eu chego para ela e falo, Júlia, isso, nem sei da verdade. Eu estou apontando o erro. E na concepção aí, diz que eu estou pré-julgando você e muitas vezes só eu estar julgando e já estou errado. Tá? Que não era para fazer isso. E aí quando o pastor recebe a confissão da pessoa, você tem que, e aí a pessoa tem que submeter aquele tratamento da disciplina. Porque se fizer igual o bode... eu tenho visto ao longo as pessoas que não submetem a uma disciplina são piores. A reincidência é 90%. Não submete. Tá? Então você tem que tratar. Capítulo 5 de 1 Coríntios, capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo fala assim, eu estou ouvindo que há fornicação tal no meio de vocês, onde filho com a mesma, com a madrasta, fornicação. E quem revelou para ele isso? Porque ele ouviu. Falaram para ele. Ele ouviu. E ele está falando isso para o pastor. Quero que acerte isso, tire essa pessoa e bota fora para ser acertado. Agora, lá na frente, no versículo 10, ele começa um tratamento que muitas vezes nós queremos que o pastor tome conta e não é. Você já viu alguma igreja disciplinar pessoas mentirosas? Deus. Não. Mas nunca vi ninguém. Não. Mas deveria. Mas não é. Mas deveria. Mas não é. A Bíblia, você tem que seguir a Bíblia. A Bíblia fala que é para você, crente, falar aquelas pessoas desobedientes à palavra, você não se junta com ela e nem coma com ela. Sim, meu pastor, você tem que tentar salvá-la. Não, mas... Vai tentar, não. Vai deixar ela cair, cara? Não, mas veja bem, a Bíblia não manda disciplinar. Você já viu alguém fofoqueiro ser disciplinado? Mas tem que ser, pastor. O cara tem que ensinar o cara. Mas não é. Então leia a Bíblia, rapaz. Você respalda pela Bíblia. A comida tá aqui. A comida é um estudante, tá aprendendo matéria, não aprendeu matéria. Isso aí. A Bíblia fala, não se junte com o faltoso. Está no versículo 10 do capítulo 5. Quando tirada a disciplina, tirada a comunhão, a gente vê quando Miriam se levantou, o que fez? Ela ficou leprosa e foi tirada fora do arraial. E por que ela ficou condenada? Por Deus. Mas por quê? Julgamento a Moisés. Linguinha. Ela e Arão. Linguinha. Ela e Arão. Fica falando. Articulado contra o líder. Ela e Arão falaram contra Moisés. Tiraram. Deus, foi o próprio Deus. Tirou. Deus entrou na jogada e interviu. E chamou os dois. Falou, vai, você está leprosa. E ali Deus deu o decreto, vocês dois não vão entrar na terra. Ali já perdeu. Horrenda coisa cair na mão do Deus. Vamos ter que tomar muito cuidado com a língua, com os falatórios, porque Deus pune mesmo. Não tem jeito, não tem jeito. Então, leia Provérbios 13:3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma,
mas o que muito abre os lábios tem perturbação. O que guarda a sua boca, você entra em aflição, porque você é precipitado na sua língua. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. O que muito fala entra em quê? Perturbação ou ruína. Em Eclesiastes 2 também fala: não te precipite com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Que Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos. Tá? Deus não vai ser atingido nunca pelas nossas murmurações. Mas nós não estamos pensando. Jesus disse, se não me engano, 5:37 de Mateus. Eu acho que não é esse versículo, mas ele fala sobre a língua também. 5:37? É. Se o sim de vocês seja sim ou não, seja não, pois qualquer coisa que eles disserem... Procede disso, proceder. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Eu queria aquela outra passagem que diz... Procedimento do mal? Não. Por tuas palavras será justificado. 12:37, né? Por tuas palavras será condenado e por tua palavra será justificado. Veja como é sério. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Mateus 12:37. Então aí você vê aquilo que você profere vai para juízo. E o juízo de Deus, como será? A polícia, quando prende, ele diz assim: você tem direito a ficar calado. Qualquer coisa que você quisesse causar contra você no tribunal. No tribunal civil. Aí a palavra é conflito. A nossa palavra tem um peso muito grande. Há também uma falta de controle, irmãos, na vida da gente, que é... Nós já falamos aqui rapidamente sobre o desejo expansivo da carne para os deleites. Mas a vida no deleite carnal não te acrescenta nada. E eu tenho que subjugar o meu corpo para que ele faça os princípios de Deus, para que eu volte aos princípios. Capítulo 2, verso 42 de Atos, ali tem um princípio da igreja primitiva. Eles permaneciam na palavra, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. A igreja tem um fundamento, tem alguns pilares para que eu possa desenvolver como igreja. E esses pilares são fundamentais para uma vida de sucesso diante de Deus. Só que a minha natureza, ela é contrária a isso. Por isso que eu digo sempre o seguinte: se o cristão não morrer, aí você pega o símbolo do santuário. Quando Deus estabelece para que Moisés construa o santuário, o tabernáculo no deserto. Lá ele coloca na entrada do pátio. O pátio era a multidão. Para você entrar no santo, você tinha que passar pelo altar de bronze. Ali você tem que morrer. Se você não morrer, a sua natureza, o seu ego, se alguém quiser vir após mim, 16:24 de Mateus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Esse eu precisa morrer, você precisa controlar. Esse eu é o rei que nós temos interno. Não é visível. As ações do eu, ela reflete no meu falar, no meu olhar e no meu agir. O que você é por dentro, eu falei há pouco, domingo retrasado aqui,
Como imagina o seu coração, assim você é. O que você tem depositado no seu coração, você expressa, você transmite, e as pessoas te conhecem. E nós fomos chamados para parecer com Jesus. As pessoas deveriam ver em nós Jesus, mas para isso eu preciso mudar o coração. Eu tenho que neutralizar o eu. O eu está latente no nascimento das crianças. Agostinho dizia que este é o chamado pecado original. Foi transmitido, essa iniquidade foi transmitida lá em Adão, e todos nós nascemos com ele. Vê uma criança. Olha, no grupo da família, o pessoal postou um garoto de 8 meses. 8 meses, sentadinho. Quando tomaram o telefone dele, ele se jogou e abriu a boca a chorar. Deram o telefone, foi com o dedinho, ficou calminho. 8 meses. Então, você vê, a natureza já é assim, de uma pessoa inocente. É muito complicado. Então você tem que reconhecer isso em você. Nós temos que reconhecer, e aos pés da cruz, para dominar essa natureza através do Espírito Santo. 8:13 de Romanos diz: se você fizer o que a carne deseja, você vai morrer. Mas se pelo Espírito você dominar as obras da carne, você vai viver. Só pelo Espírito de Deus nós conseguimos dominar a nossa natureza. E essa natureza não morre definitivamente. Amanhã, se você deixar o pé da cruz, ela volta. E vai te afrontar. Então eu preciso, irmão, tá? Ter um domínio sobre essas coisas. Viu, meninas? Quanto mais cedo a gente aprender, menos a gente sofre. Porque vocês são não, vida cristã não tem jeito, irmãos. O que a gente gostaria é que nós, os crentes, fôssemos crentes na acepção da palavra de Deus. Quando se vive de máscara, né? É muito fácil viver com a cobertura. Fazer um teatro. Aquilo que está lá no Salmo 139, né? Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Veja o Salmo 19, verso 10. Leiam aí. Isso é um desejo de alma, desejo do Espírito. Que o meu pensar e o meu falar sejam agradáveis ao Senhor. Em Jeremias também, pastor, 17 fala assim, ó, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. 17:9. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um. Então, ele está dizendo que o coração do homem é extremamente enganoso. Corrupto. 19:10. Leia aí, Márcia. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Não. Então leia o último versículo. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Sejam agradáveis, nós estamos falando sobre a língua, que é um órgãozinho difícil de dominar. E o salmista está pedindo: seja a minha palavra agradável diante de Deus. Tá? E o meu meditar do coração, quando você vai lá para a sua cama e fica olhando a menina que passou lá e que você desejou, o que Deus está vendo? Está entendendo? Olha, pastor, no olho. Tem um texto que fala, né? Se a tua mão te faz pecar, corta, né? Quer ter quantas manetas aí? Já tem muita gente certa. Com o teu olho. Deus vai fazer Se ele fosse como a gente, né? Se fosse lá no islâmico, né? O cara roubou, o cara arrancou a mão dele. Mas aqui no Brasil, se fizesse isso... Oh, meu Deus! E você ia encontrar muita maneira. Ia ter uma brasileirada sem mão. Então, essas coisas espiritualmente são sérias. Eu falei aqui
como Deus sente isso em nós. Na quinta-feira eu falei do Espírito, da presença de uma pessoa divina no crente. A presença do Espírito no nosso coração. Quando eu tenho uma atitude dessa, olhar e cobiçar, o que essa pessoa sente? Já pensou nisso? Você está pisando uma pessoa santa. Você está entristecendo. 4:30 de Efésios. Não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. A nossa boca, capítulo 4, versículo 29, é vizinho do que eu disse. A parte B diz: antes saia da vossa boca palavra que sirva para edificação. Ele começa assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torta. Ele está dizendo nenhuma. Você não pode brincar com essas coisas, nenhuma. É nenhuma. De vez em quando pessoas vão até com o púlpito falar gracinha. Provérbios 12, 22 fala assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas deleita-se que falam a verdade. Verdade. A verdade é o prato de Deus. Tá? E nada pode ir contra a verdade. Às vezes os pregadores falam assim: para pregar ali na frente é fácil. Para mim não é fácil não, porque pastor, para me entregar uma coisa que eu não vivo, para mim é muito difícil isso. Pregar uma coisa que a gente não vive. E hoje a gente está vendo isso, né, acontecendo nas pregações, a maioria das pregações. As pessoas estão falando coisa lá que não vive. Às vezes a pessoa está lá em pecado, falando para ele mesmo. Eu não acho isso fácil. Não está falando para ele mesmo e ele não recebe. Não recebe. Não faz, sabe porque perdeu o temor da mão de Deus. Para mim, assim, eu tenho que pregar lá o que eu estou vivendo. Perdeu o temor. Eu não estou vivendo. Ô Sandra, existe uma atração no microfone aos pentecostais. Ai, passou para mim. Se eu pudesse botar de longe. Existe uma atração no microfone para os pentecostais. Bota esses caras lá pro presídio, pastor. Pregar lá. Lá não tem microfone não. Você vê que pessoas, olha, se você olhar quantidade de pessoas que vêm para cá querendo pregar aqui na igreja, eu falo, tem um culto ali, irmãos, na casa do irmão, vai lá. É muito querer. Ninguém vai. Vai pregar na Black. Tá? Não vai. É culto. Tá? Pregar na Rua da Lama. Ó, isso é uma atração. E o que mais fala, eu não sei, olha, eu não sei o dia do julgamento. O que mais fala diante de Deus não é aquilo que você expressa, é aquilo que você vive. Mas aí é aquilo que Jesus fala, né? Ele já teve a sua recompensa, o fariseu, né? Que levanta, essas pessoas são assim. Irmãos, que adianta eu ter uma coisa para pregar, para usar, e se você não vai para o céu? Pode até ter uma eloquência muito grande. Esse é o grande problema. Você vai lá em Mateus 7 que fala, né? Expulsei demônio, curei os enfermos, preguei, afaste de mim, porque... Tá frio? Meu Deus. É o que eu estava com calor. Não, soma, é muito frio. Olha, eu tô aqui arrepiado aqui, mas não vou falar nada. Isso, treina, pastor. Não vou morar não, né? Vocês não... Eu gosto de clima de montanha. Amor, você não é pra gente ir por você. Você não sente frio. Ó, 25 graus, vocês estão com Não, frio? tava 23. Tá congelando aqui pra frente. Agora vou morar Mas olha, falando em lá na frente pregar, vou falar uma coisa do meu coração pra vocês. Eu acho tão grande. Falo de Hermes porque ele é meu esposo, mas eu sempre peço misericórdia ao Senhor por ele, porque é uma responsabilidade muito grande. Ensinar a palavra de Deus como ela é e viver. Viver a Bíblia. Eu tenho, veja bem, eu tenho uma, né, meu amigo Eli, né?
Opa, sou eu. Os nossos debates... Passa na peneira, hein, pastor? Nosso assunto é particular, hein? Os nossos debates... Eu sempre digo aquele princípio de Esdras 7:10. Passa na peneira. Esdras tinha um propósito, a Bíblia diz, Esdras propôs no seu coração ser diferente. Buscar a palavra, ler a palavra, cumprir a palavra, para depois ensinar a palavra. Nós não alimentamos da palavra para gerar mudança na nossa vida. Você acha que sabe tudo, não vem no culto, não lê a Bíblia, vem aqui aos domingos cultuar como uma reza, você não tem a aplicação da palavra na vida e quer estar transmitindo. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Ler. E para cumprir. E para praticar. Ensinar em Israel os seus estatutos, os seus direitos. Veja, a terceira função era ensinar. Tem pessoas que querem só estar ensinando, não querem viver. Viver, você precisa mudar a sua vida. E a palavra de Deus, olha, Deus é tão legal. Ele colocou à disposição do crente o Espírito Santo, Ele colocou à disposição do crente a palavra, Ele colocou à disposição do crente passar por provações. Provação é pedagogia de Deus, que Deus usa para nos moldar. A Bíblia diz lá em Hebreus 12:10, qual filho o pai não corrige? Se você está sem correção, no 7 diz que você não é filho, você é bastardo. E nos 10 ele diz que Deus quer te levar à santidade dele. Veja o propósito de Deus, eu ter uma santidade igual a dele. Esse é o propósito da correção, esse é o propósito da instrução, esse é o propósito do aprendizado. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes pareciam, os pais. Mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Agora leia o 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se você não tem correção, você não é filho. Deus corrige filho. Então, a gente precisa ter isto, voltar ao pé do Senhor. Se você não tem domínio sobre o olhar, sobre o pensar, sobre o falar, sobre o temperamento, você precisa buscar a Deus. Sobre o comer, o beber. Comer, o beber, o vestir. Ou comer também. Tudo isso. Picanha, ó, é gula. Veja, nós, a ciência estão estudando aí dizendo, mas a gente tem 4 temperamentos básicos que nós somos, nós nascemos com ele. Acentua-se mais um ou outro na nossa vida. Tem o fleumático, melancólico, sanguíneo, e o outro é colérico. Então você sabe como você é. Você sabe o que predomina em você. E eu vejo hoje as pessoas, realçando o temperamento sem tratamento de Deus. O Espírito Santo de Deus domina tudo. Você pode ser colérico e sanguíneo. Você pode esbravejar. Se você for aos pés do Senhor, Deus muda. Deus não muda, que você nasceu com ele, mas domina. Então o Espírito de Deus, se você conhece, por isso estou falando, se examine. Se você conhece a sua estrutura e sabe quem você é, você tem que viver. O fleumático é mais melancólico, aquele tendente para viver sempre triste. O mais tranquilo é o qual, pastor? Todos têm defeitos e virtudes, todos eles, tá? Mas o explosivo é o colérico e sanguíneo. E junto isso aí, mas Deus domina. E eu sei o meu temperamento, eu sou colérico, eu sou sanguíneo. Todo mundo percebe.
Mas eu não ando por aí. Mas Deus te atrapalhou. Tá? Muito. Você, eu já fiquei surpreso em reunião de pastores. O pastor perdeu o equilíbrio. Se você não souber, não se analisar e não for aos pés do Senhor, você perde. Mas também depende, né, pastor? Vai que a ovelhinha está lá só. Não anda, poxa. Não. Se você tem um fruto, você não. Tá? O fruto muda a natureza. E eu tenho uma natureza adâmica. Ela veio impregnada do colérico e o sanguíneo. Mas o fruto, ele muda a natureza. Aleluia. Leia lá 2 Pedro 2, 1 e 4. Leia para você ver. Então você vê a ação do Espírito em nós, é tremenda. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então essas coisas estão em nós, mas a natureza divina, 1 e 4, a natureza divina, ela tira isso de você. E nós está sendo implantada. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a sua natureza vai sendo mudada e você vai parecendo com Jesus. Jesus passou por tudo isso, irmãos, e se dominou e honrou o Pai, glorificou a Deus. Então faça isso também. Amém? Amém.